Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, professora do Método de Integração, escritora da série de livros O Sol Negro, remida aqui do programa Despertos. E hoje, né, Maria, vamos falar das terras distantes, não tão distantes, né? Com Highlanders, certeza. né? Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo certo, Cris? Tudo bem, pessoal? Hoje, para variar, o assunto é legal. E nós temos hoje uma pegadinha, né? Sempre o trabalho de. A nossa pegadinha não é aquela pegadinha de enganar ninguém, pelo contrário, é a pegadinha do programa Despertos, que é usar sempre um filme, né? Alguma coisa lúdica, que a partir dessa visão lúdica, onde tem uma história, talvez a história da humanidade junto, ou só uma história com ele, né? Um conto que se pode aproveitar como perfil psicológico, espiritual e um perfil que está ligado à ciência. No nosso caso hoje, nós vamos falar de história e de realidades paralelas. Por isso, as terras Multiversos, Maria, distantes. multiversos, né? Pode ser também, mas nesse caso é mais específico, nós estamos falando de realidades paralelas que são todas juntas no mesmo lugar e só muda a frequência. Então tudo ocorre no mesmo lugar, muda a frequência, parece distante, mas até no tempo, mas na verdade é tudo junto. Olha só. Por isso que longe é um lugar que não existe, né, Maria? Isso aí. Então nós vamos usar o filme, a série que está na Netflix, que é Outlander, né? Terras do lado de fora, ou seja, alguma coisa assim, que é o termo em inglês, que passa uma história muito linda. Aliás, a parte assim da visão das paisagens que eles jogam nos filmes é lindo, é muito bem produzido. Aliás, tem dois filmes, séries que eu recomendo. Uma que não acabou e eu fiquei muito brava, que é o Marco Polo, né? Que eu já até cheguei a falar de Marco Polo numa transmissão ao vivo. A série Marco Polo é primorosa. É o tipo da coisa que não se acha nem no cinema. Ficou tão caro e talvez as pessoas não se interessem por história que acabou sendo cortada no final da segunda temporada. Tiraram o doce da minha boca e eu fiquei mais revoltada do que Sense8, porque o Marco Polo estava me dando um banho de história e eu estava amando, né? Então, Outlander também dá uma visão histórica muito bonita, sobre a crise, digamos, de centenas de anos entre a Escócia e a Inglaterra, que os ingleses invadiram a Escócia e fizeram atrocidades enormes, porque eles fizeram isso no mundo todo, né? Na Índia, na Ásia, por onde eles foram, países europeus, por onde eles foram invadindo na Irlanda, eles foram realmente só causando dramas e, digamos, possessões muito negativas nas regiões, desrespeitando o povo local, e os escoceses que não eram, digamos assim, bobos, né? Dóceis, eles simplesmente revidaram em várias batalhas. Então, desde 1200 e pouco até 1745, que parece que foi a última batalha que mostra em Outlander, porque a época de Outlander é 1744, mais ou menos isso, é onde eles se preparam para a última batalha, que infelizmente eles perdem, a Inglaterra vence, e os Highlanders, né, que eram aqueles das boininhas, digamos, as sociedades de grupos, os clãs que se vestiam iguais, que cada clã tinha as suas roupas, as suas cores, a sua padronagem, xadrez. Eles foram proibidos até de usarem essas roupas, os kilts, e foram proibidos de usar espadas e por aí vai. Então a coisa foi grave nessa história, mas eles jogam muito bem nesse filme os dois lados, porque em tudo, em todos os aspectos, tanto do que está sendo ocupado e dominado, tanto quanto o que está dominando, você tem luz e trevas nos dois lados. E eu acho que só no final é que, quando a gente for evoluindo aqui nessa, digamos, avaliação do filme, mas eu uso ele como uma desculpa para a gente falar de outras coisas que estão inseridas aí, que são fantásticas, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, eu só vou dar uma visão de Outlander. Outlander é uma série de televisão britânica, diz que também tem uma coprodução americana, sobre uma viajante do tempo
criada por Ronald D. Moore, baseada nos livros de Diana Gabaldon, protagonizada por uma mulher muito linda, Caitriona Balfe, Sam Hugham, que são nomes escoceses ou irlandeses, não sei bem, Tobias Menzies, porque eles falam todos com sotaque escocês maravilhoso e falavam a linguagem gaélica, que eu amo o som de arrepiar e levantar todos os meus pelos dos braços, porque é uma linguagem que era utilizada pelos magos da Bretanha, né? O gaélico, lindíssimo. A gente não entende nada dessa língua, mas o som é fantástico e me lembra o seriado do Merlin, que ele falava os seus feitiços nessa língua. Então, essa série estreou, Outlander, em 9 de agosto de 2014, no canal Starz, que havia encomendado uma primeira temporada de 16 episódios. Após a exibição do primeiro episódio, que foi belíssimo, de cara, o canal renovou a série para uma segunda de ao menos 13. Então, em Portugal, ocorreu a série que foi transmitida também em português de Portugal, traduzido, e também foi traduzido para o Brasil, né, em português brasileiro, e a partir de 11 de janeiro de 2015. Atualmente, com a estreia da segunda temporada em 2006, Outlander foi renovada para mais 2 temporadas. Fiquei feliz, porque da Netflix só vai até a segunda temporada. Então, a produção foi geralmente bem recebida, o que é raro, pelos críticos especializados, e o piloto obteve uma média de 73% de aprovação no Metacritic. Há de se dizer que eles têm um script muito bom. Eu observo muitas falhas de script como escritora, aqueles absurdos que não fazem sentido na história, porque tem muitas histórias, filmes bacanas, né, com coisas completamente sem sentido, sem nexo, que não dá para você conceber na história, não é? E os escritores, que eu não dei uma olhada se é um, são vários dessa série, eles são muito bons. Eles seguem coesos com coisas factíveis, fora a ficção científica da realidade paralela. Maria, vou começar perguntando para a gente não perder tempo. Como esse seriado aborda o tema? Olha, é fantástico, assim, sobre realidades paralelas. Aliás, o seriado não tem uma pretensão de sci-fi, embora tenha uma pretensão mais histórica que sci-fi, mas eles utilizaram as realidades paralelas. Então, eles utilizam um círculo de pedras, tipo Stonehenge, mas é uma coisa de menor porte que tem na Escócia. E indo até lá, eles veem uma espécie de cerimônia, né, muito bonita, por sinal, nada de magia, nada, é uma coisa mais xamânica, suave, feita por mulheres, uma coisa de consagração à energia feminina, ao padrão feminino, e cria-se ali uma ressonância por causa do canto. Então, elas cantavam e circulavam, dançavam, e isso é como se tivesse, assim, funcionava nos tempos antes dos tempos oficiais, ativado a ressonância das pedras. E essas pedras, então, criaram um portal ali. Quando Claire, no dia seguinte, bisbilhoteira, né? Ela achou bonito o local, tal. O marido foi numa reunião lá, ela vai até o local olhar, coisa de qualquer um que teria ido. Tem uma espécie de um vento e cria-se ali uma bolha de realidade, porque o portal é aberto. Ela coloca a mão na pedra e ela passa para a Escócia de 1743. Que louco, um choque que tem para ela. Então, o que acontece é assim, toda vez que eles jogam a questão das realidades paralelas, porque vai passando em paralelo, o marido desesperado tentando encontrá-la, em 1946, 7, que é depois da guerra, e ela tentando voltar para o Círculo de Pedra, porque ela é pega pelo clã dos Mackenzie, e acaba ficando com eles como prisioneira, né, dos Mackenzie ali, que eram os Highlanders da região, os mais importantes ali, o clã mais forte da região. E a questão da realidade paralela, assim, como eles criam a simultaneidade de fatos, é muito bonita, é suave e bonita, que, como eu falei, o foco é mais importante na história. Tem um momento em que ela consegue voltar, embora bastante distante já desse círculo de pedras, e foi com uma precisão incrível. Eles fizeram as duas cenas ao mesmo tempo. O marido vai até o local, na hora que ela vai até o local, então com o pensamento ativado um no outro, os dois estão no mesmo ponto
como se fosse, não é como se fosse, porque é assim que funciona, um buraco de minhoca, aonde ele está em uma frequência na porta do buraco de minhoca, no seu portal de 1947, sei lá, mais ou menos isso, e ela está no portal desse buraco de minhoca, que é exatamente o Círculo de Pedras, em 1753. Eles se ouvem, ela o chama, ele a chama, um ouve o outro, eles estão passando um do lado do outro, é incrível. Eles estão na mesma pedra, os oficiais, né, os Redcoats, como eram chamados, os capa vermelha, né, que eram os oficiais ingleses de 1743, vão até ela, passam do lado do marido em 1940 e pouco, 46, 47. Muito bonita a cena, a construção, onde é assim que funciona, porque nas realidades paralelas tudo existe no mesmo lugar, tudo existe a partir de um ponto. As realidades se conectam através de frequências diferentes, elas podem ser conectadas através de buracos de minhoca. Então, você não vê as realidades, você não enxerga, porque você não é aquela frequência, né? Ninguém teria ouvido o marido dela gritando. Ela ouviu o marido dela gritando no Círculo de Pedras, porque ela tinha um emaranhamento quântico com o marido. Então, embora em um portal, que é o caso, o buraco de minhoca, que é o Círculo de Pedras, as pessoas que estão emaranhadas quanticamente podem se ouvir e poderiam chegar até se ver. Ela poderia até ter passado de volta para 1946, 47, só não passou porque os Redcoats, né, os soldados ingleses, pegam ela e levam ela embora na hora que ela talvez fosse fazer a conexão final de passagem para a mesma realidade de frequência, porque quando ocorre emaranhamento, você passa para aquela frequência em uma determinada circunstância. Da mesma forma que ela passou para a frequência de 1743, e eu, como eu estou só na temporada 1, ainda não sei por que ela foi emaranhada, ela estava emaranhada com esse tempo e ela foi parar nessa época. Com certeza existe uma razão para que ela tivesse ido para lá, que nada é por acaso, né? Tudo existe uma ressonância entre as pessoas e as outras realidades que, vez ou outra, até se chamam de vidas passadas, né? Então, é muito interessante como isso é conduzido, a perfeição científica é grande e eu fiquei até surpresa. Muito legal, hein? Maria, os círculos de pedra, como os Ranges, sendo mais famoso, né, os Stonehenge na Inglaterra, teriam essas propriedades aí que você está dizendo? Em geral, sim, Cris. E existem várias evidências disso, que são pedras sônicas. Eu vou falar disso em maior detalhes, tanto no documentário do Peru, que nós fomos ao Peru, né? E lá é um dos melhores locais do mundo, onde você tem, então, as pedras sônicas, que são esses megálitos gigantescos que produziam energia livre através do som, criando portais, vez ou outra, ou simplesmente conduzindo energia ou até transferindo informação, porque é assim que funcionam essas rochas. Esses círculos de pedras ancestrais, tanto na África do Sul, que é um dos exemplos maiores, não só da África do Sul, a África como um todo, mas a África do Sul é ao concurso, né, no número de círculos de pedras, e o pessoal acha que só tem Stonehenge, e enquanto você tem na África do Sul um número muito maior, que eles estão mais destruídos e não são megálitos, eles são rochas menores que foram sobrepostas, mas que geram campos quânticos, geradores de campos quânticos, e quando cientistas e pesquisadores entram com equipamentos de alta qualidade de GPS no centro desses círculos de pedra da África do Sul, o GPS desaparece, a bússola não consegue localizar, ou seja, é um gerador de campo quântico, é a boca de um buraco de minhoca. Então, Stonehenge foi comprovado por uma equipe de cientistas, aquelas pedras azuis de Stonehenge, quando você bate, elas soam como um sino. Então, essas propriedades sônicas eram para gerar como em um alfabeto, né? Tinha a posição das rochas, digamos, a geometria ali construída, que
Stonehenge foi destruído, reconstruído em 1953, se não me engano. Então, Stonehenge foi montado da forma que as pessoas que remontaram Stonehenge acharam que era, e estava tudo debaixo da terra. O pessoal não sabe disso, mas é só procurar fotos na internet e ver que Stonehenge não era bem assim, né? Stonehenge foi montado assim, num núcleozinho, porque quem montou em 1953, acho que 53 ou por aí, criou aquela estrutura. Então, quando existiam os druidas, não existia aquela estrutura, ela estava debaixo da terra. Então, essa estrutura ela é muito mais antiga e é de dezenas de milhares de anos antiga. Então, isso significa que ela era utilizada como sino, as posições das pedras e os sons sônicos gerados por elas geravam um padrão de ou um gerador quântico, né, que podia ser um portal ou podia ser um transmissor de informação ou energia. É isso aí que funciona dessa forma. É pena que a gente perdeu esse conhecimento, né? Ou se suprime esse conhecimento. Maria Pereira já está trazendo isso de volta para nós, hein? Maria, o que foi esse levante dos jacobitas mostrado na série? Quem eram eles e pelo que eles lutavam? Pois é, os pobres jacobitas. O termo jacobita, Jacob, vem do latim, mas na verdade tinha a ver com James, que eram os Stuart, James Stuart, mais especificamente James Stuart II. Então, foi uma briga de ida e volta dos Stuart para o poder, em função de eles serem os reis da Escócia, e essa luta constante entre a Inglaterra dominar a Escócia e a Irlanda, não era só rei da Escócia, eram reis de Escócia e Irlanda, e, por vezes, dependendo da época, da França também. Então, a Inglaterra subiu, tomou conta de tudo com o seu poderio, e ficou nessa luta constante. Então, os jacobitas ficou na ideia de trazer de volta James II e VIII também era o termo, para que eles pudessem restaurar o poder das suas terras. Então, essa luta constante gerou muitas dores e muitas destruições, infelizmente, e o que nós temos especialmente é uma luta que já perde digamos assim, a visão do que é certo do que é errado, que nós vamos discutir um pouquinho. O que é certo e o que é errado se perde entre todo mundo, tanto o lado inglês como o lado escocês, deixar aflorar o seu lado escuro, né, a sua sombra, e a raiva vai se acumulando e simplesmente os dois lados atuavam de maneira nefasta constantemente, devido a cada um dos lados estar simplesmente em desafio com relação às suas sombras. Não é uma brincadeira, a coisa foi feia. Em 1743, se não me engano, 1745 ou 46, teve uma batalha final onde os jacobitas foram finalmente derrotados e aí a Escócia ficou submissa à Inglaterra, né? Guerras e mais guerras, né? Pois é, tudo disputas pela ocupação, pelo domínio, e os ingleses, até hoje, né, ocultamente, através dos donos do mundo, continuam mandando em tudo, através do sistema bancário mundial e através das guerras que eles fomentam em off, deixando que outros apareçam na frente, né, que são os coitados, são os capangas, ou os capachos, ou os manipulados, enquanto que muito disso são os próprios ingleses por trás. Então, e a falta do respeito pelo próximo, né, Maria? Essa série mostra bem isso. Será que essa história vai acabar um dia, Maria? O que você acha? A questão é assim, se você olha para a série, eles foram fantásticos também na dualidade, porque eles não quiseram dizer na série, os ingleses são maus, porque veja bem, quando a gente fala ingleses, há uma injustiça em dizer que os ingleses fazem isso. Na verdade, não são os ingleses, são uns que são os donos do mundo, que pertencem ou se intitulam ou que utilizam alguns sistemas de países ou de exércitos de certos países para executar aquilo que eles querem, né? Então, você vê no filme dessa série muito bem, ingleses, soldados muito bons,
que estão revoltados de ver as injustiças de outros ingleses soldados, né, de alta patente, fazendo coisas horrorosas, e outros soldados de baixa patente também sanguinários horrorosos, enquanto que outros soldados ingleses são nobres. Da mesma forma, você vê nos escoceses, os Highlanders, personagens belíssimos, desde engraçados até o personagem principal, que é o Fraser, que ele é simplesmente um ser divino, é assim que eu coloco, a escala tonal alta, e os outros em volta dele, outros que estão em volta dele, tão ruins quanto os piores ingleses, né? E ruins não só contra os ingleses, ou seja, eu estou com raiva dos ingleses porque eles estão ocupando minha terra, eu vou ser ruim com os ingleses, né? Não, eles são ruins com todo mundo. Então é assim, dos dois lados, o filme mostra a dificuldade de lidar com a sombra. E enquanto haja sombra, o dark side, na humanidade, misturada entre mais positivos e menos positivos, esse efeito sombra é o que vai ser manifestado através de guerras religiosas, através de guerras, digamos, políticas, geográficas e por aí vai. Então, o efeito sombra, ou seja, o dark side, ele se aproveita de uma desculpa para ser aquilo que naturalmente ele é, uma atitude inversora. E essa primazia de demonstrar isso nessa série, sem que você tome lados, de fato, de um lado ou de outro, embora os ingleses não tinham nada que ter entrado na Escócia, ponto. Mas com certeza a primeira ofensa veio da Inglaterra. Mostra também escoceses tão assim dignos, negativamente falando, de receberem uma atitude tão indigna dos ingleses como foi. Então, se esse efeito sombra não existisse, se esse exercício de deixar de provocar o mal que existe em você, para que ele venha à tona, para que se possa faceá-lo e conhecê-lo, não existisse, a humanidade não poderia passar por um estágio de maior evolução. Então, esses exercícios são gerados com dor, para que se possa conhecer aquilo que se tem dentro e se possa balancear, né? Maria, o papel das igrejas abrâmicas, né, na história da humanidade foi uma sequência de conspirações, assassinatos em série e em massa, né, para a imposição do poder. Na série, essa história está bem contada? O que você acha? Tá perfeita, tá perfeita. Até me lembrou aquele filme O Físico, né, The Physician, que é do Noah Gordon, que é o livro que virou filme, onde mostra quanto que as religiões abrâmicas, seja o islamismo ou o catolicismo especialmente, porque essas duas são, que eu chamo de religiões de frente, abrâmicas fazendo serviço. E o judaísmo fica por trás, só orquestrando o serviço indiretamente, né? Mas as três religiões são uma religião só, que é uma religião de inversão do conhecimento, de inversão da autodescoberta, impedindo que o conhecimento seja adquirido e evolua. Então, ali mostra o qual foi devastador com classe, né? Eles mostram, e às vezes um pouco mais incisivo, a entrada da Igreja Católica ali na Irlanda, tirando o conhecimento das plantas, tirando o conhecimento xamânico, né, que eles tinham para cura, impedindo o uso de plantas, tal qual nesse filme, livro do Noah Gordon, Físico, né, que é o médico, dependendo da tradução, né, The Physician em inglês, aonde não se pode curar. Porque chega um padre, no filme também aqui, né, no Outlander, chega um padre, a criança está intoxicada com uma planta que ela acabou ingerindo, que é uma planta tóxica, venenosa, e não deixa a moça, que é essa enfermeira, que é de 1947, que ela é fantástica, tem um conhecimento profundo até de plantas, né, e ela quer curar o menino, o padre não quer que ela cure, né, impede que ela vá, porque o menino está tomado pelo Satanás e o menino deve morrer
deve-se deixar que ele morra. Em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Eu acho Amém. isso chocante. E aí, claro que a enfermeira, né, de 1947, pega e joga o padre para o lado, né? Manda ele para o Deus dele, que não é o Deus certo, com certeza. Aqui ele estava falando que o menino era tomado pelo Satanás. Na minha opinião, o padre estava tomado pelo Satanás, impedindo a cura de uma criança através de ervas. Então, ela usa uma infusão de ervas clássicas e desintoxica a criança, e a criança volta ao normal, e a moça é chamada de quê? De bruxa. Bruxa é um termo criado pela Igreja Católica para a demonização de mulheres que tinham, primeiro, porque mulher já é colocada como energia feminina, já demoníaca por si só. E segundo, porque ela tinha um conhecimento de cura, eram as mulheres que faziam isso, né? As curas, lidavam com as plantas. Então, havia necessidade de criar uma coisa chamada bruxa, né? Para impedir que esse conhecimento existisse. E quem usava o conhecimento para cura e para outras coisas eram destruídos. E assim foi, por mais de 1.200 anos, para ser. Nossa, quanta ignorância, né? Quanta ignorância. Né? Mataram milhões de pessoas. E no filme Outlander mostram até o lado também islâmico fazendo a mesma coisa, porque os islâmicos fizeram a mesma coisa, né? Aí eram os turcos que simplesmente matavam todo mundo pela frente, ou você virava islâmico, né? Ou você era morto, facelado vivo. E eles mostram isso no filme. E por isso que aconteceu no islamismo os sufistas, que não tem nada a ver com o Islã, acabarem sendo levados, né, para o islamismo. E a parte bonita do Corão, na verdade, é a parte do sufi, do conhecimento sufista que ficou lá inserido, como se fosse tudo deles, e na verdade igualzinho, né? A Igreja Católica fez. Adquiriu de outros que existiam antes deles, incorporam, invertem, acabam com a civilização anterior e diz que é deles. Então, esse é o plano típico. No filme, eles mostram isso com classe, para não gerar grandes revoltas, mas deixam um recado muito bem dado. E olha, pelo jeito não parou por aí, né? Porque a história continua da mesma forma. Pouca coisa mudou, igual, né? Porque hoje o que aconteceu? A Igreja Católica terrível. Falam de Holocausto. O Holocausto maior foi da Igreja Católica, né? Por tantos mil anos, 1.200 anos fazendo isso ou mais. E o que hoje está ocorrendo é que o islamismo se tornou esse processo, né? Então está tendo um reavivamento desse processo para suprimir o conhecimento novamente, para suprimir a energia feminina que está se expandindo, para gerar o equilíbrio. Não é o masculino que está certo, nem o feminino que estaria certo se dominasse o masculino, e sim o equilíbrio que tem que existir, e se impede esse equilíbrio, se impede o conhecimento, e com essas diásporas islâmicas, o plano está em andamento para que seja atrapalhado todo o processo de conhecimento novamente, para que se abaixe um padrão de informação. Então, as religiões são instrumentos de outros. É isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que as religiões são manipuladas, como o povo não desperto é totalmente manipulado pelos que riem por detrás, que são esses que eu sempre chamo de os donos do mundo, que riem disso. Eles não têm religião, eles não têm nação, mas eles não têm nada. Eles simplesmente orquestram e utilizam essas coisas dos que não estão despertos, porque para despertar é necessário conhecimento, informação. Eu falo isso direto para os meus alunos do método de integração. Sem conhecimento, sem informação, você não desperta de fato. Você pode até ter um certo despertar, mas você será um alvo fácil para ser utilizado por aqueles que têm conhecimento e você não. E eles utilizam para o conhecimento inversivo. Então, Maria, como eu digo, eu não tenho religião e vejo que a religião tem sido um grande entrave na vida espiritual do ser humano.
Porque a gente tem que deixar claro aqui que espiritualidade não é esse tipo de religiosidade onde as pessoas usam umas às outras, né? Então, isso Sim. tem que deixar bem claro, né? Porque o que nós temos visto no decorrer da história é a humanidade sendo vista como cordeiro para ser abatida de forma fácil, Isso, tranquila, né? exatamente. Bom, Maria, mas no caso da série, vemos os dois lados, o bom e o ruim dos ingleses e escoceses, dos Highlanders, aí, faladores do gaélico, né? Uhum. E no meio de tudo isso, vemos um personagem que você diz que é de alto nível de tom. Como alguém sobrevive a uma realidade dessas, Maria? É interessante ver como se planta uma semente de luz no meio das trevas. E como essa semente de luz, né, no caso do filme, eles apresentam como, de certa forma, o que está sendo sacrificado o tempo todo. Interessante que ele não se vê como sendo sacrificado, né? Ele faz as coisas sempre salvando, ajudando, vendo é o galã do filme, ó, bonitão, né? É o Sim. galã do filme. Tem dois galãs, o marido da moça em 1940 e pouco, e o que acaba virando o marido dela de novo, mas é outro rapaz, que é o marido dela em 1743, né? Porque casaram ela à força, não porque ela quis, né? Ela teve que casar à força, não vou dar mais spoiler do que isso, mas ela arranjou melhor que o marido dela, eu acho, né? O marido dela em 1946, porque o cara é fantástico. Ele é um alto tom emocional. Ele tem uma visão de dinâmica alta, então ele não olha para a dinâmica da existência, da sobrevivência apenas. Ele se sacrifica em função de todos, sem se ver como um sacrificado. Ele simplesmente Legal. flui com as coisas, ele anda na direção daquilo que ele tem que fazer quando ele tiver que fazer, ele vai fazer da melhor possível, sem pensando para o melhor resultado, para o maior número de pessoas, mesmo que em detrimento de alguns, mas ele busca o resultado maior. É um coração ético, correto, equilibrado. Caramba, o personagem é lindo e ele é colocado lá como um ponto de luz, alguém que já tem o equilíbrio, né? Ele já alcançou o equilíbrio e ela é colocada ali entre os ingleses equilibrados e desequilibrados e os Highlanders equilibrados e desequilibrados, né? E aí essa moça que vem lá no futuro, ela então tem essa dupla com ele. Ela é ela é uma pessoa bastante equilibrada para a situação, digamos assim, mas eu diria que ele está acima dela, né? Então, esse personagem só pode ter entrado lá exatamente como esse ponto de ligação entre esses padrões de energia. E eu fico curiosa para saber como é que eles vão desenvolver o seu caminho. Aí teve uma cena, acho que é no episódio 9, agora não lembro mais, da série 1, em que aconteceram coisas tenebrosas, né? E ele se mantém ainda num certo equilíbrio, ele controla a raiva de uma maneira fantástica, porque ele tem pouca raiva. Ele age como tem que agir na hora que tem que agir, mas ele não é uma pessoa que se deixa dominar pela raiva. Portanto, a raiva não vai invertê-lo, não vai levá-lo para o caminho errado, tipo um Anakin Skywalker, né, em Guerra nas Estrelas, que vira tipo um Anakin Skywalker em Guerra nas Estrelas, que vira um Darth Vader, porque ele é tentado pela raiva, né? Então esse rapaz não tem esse posto de raiva, ele não vai virar Anakin Skywalker e ele é mais equilibrado. Então, no momento em que ele deveria ter se revoltado devido à sequência das coisas, a cena é belíssima, muito bem colocada, te coloca uma cena que só quem tem conhecimento entende a cena, né? Que é o tal. Então ele está de frente para um rio de pedras, riacho, né? As águas bem velozes, batendo nas pedras, contornando as pedras, a cena é bela, assim, em perspectiva, né? E ele começa a dizer o seguinte, que eu acho que vale a pena ouvir. Ele diz assim, em pensamento, olhando para as pedras e a água caminhando pelas pedras, que é um preceito taoísta, né? Da gente se deixar levar pelo fluxo, pelo fluxo da vida, da forma que ela te leva, como a água contorna, segue o fluxo, mas contorna as pedras, né?
Então, nessa cena linda, ele disse, uma música escocesa de baixo, assim, que me arrepia, né? Falando assim, é estranho como você se lembra das coisas. Eu copiei tudo, pessoal, porque faltou bonito. As pessoas, os lugares, os momentos que ficam marcados em seu coração para sempre, enquanto outros caem no esquecimento. Eu sempre soube que levava uma vida diferente dos outros homens, porque ele é diferente, né? Então ele tem consciência de que ele é diferente, mas ele não tem ego, pessoal, ele só sabe que ele é diferente. Ele diz assim, eu sempre soube que eu levava uma vida diferente dos outros homens. E quando era rapaz, eu não via nenhum caminho à frente. Eu simplesmente dava um passo de cada vez. Esse é o tal, pessoal. É o taoísmo, né? A visão taoísta. Legal. Siga o fluxo. Eu simplesmente dava um passo de cada vez. Sempre para frente. Sempre avante. Correndo em direção ao lugar que eu desconhecia. E um dia, eu olhei para trás e vi que cada passo era uma escolha. Ir para a esquerda ou para a direita. Ir para a frente ou até mesmo não ir a lugar algum. Todos os dias o homem deve escolher entre o certo e o errado, entre o amor e o ódio, às vezes entre a vida e a morte. A soma das escolhas se torna a sua vida. O dia em que eu me dei conta disso, eu me tornei um homem. Jamie Fraser, que é o personagem. Muito lindo, hein? Bonito, né? Demais, viu? Demais. Mas eu não quero acabar esse programa por aí, não, Maria. Eu quero fazer uma pergunta, porque hoje você sabe, foi noticiado que tivemos um terremoto, 7,1, no México, e coincidentemente, eles estavam fazendo aí, né, um programa para questões de terremotos, estavam comemorando a data do terremoto de 1985, e também estavam fazendo como se fosse um preparo para o terremoto. Você não acha uma coincidência, Maria? É interessante você falar, porque o Rafael, que estava aqui do meu lado, ele chegou falando isso, né? Aí eu falei, eu vi que teve terremoto, mas eu não li a respeito, que eu estava tão enrolada com o curso, que eu tenho que ir no sábado e outras coisas, o curso de lançamento, que eu acabei não pesquisando, né? Para ver o que tinha acontecido. Aí ele chegou falando exatamente o que você acabou de falar, Sim. E ainda ele colocou o seguinte, sabiamente, ele disse o seguinte, é interessante, porque é assim que as coisas funcionam, que enquanto a nação inteira estava sendo recordada do terremoto de 1985, ou qualquer coisa assim que aconteceu, aquele terremoto bem dramático, né? Acho que foi na cidade do México. Sim. E ainda por cima estavam em treinamento para um terremoto, se ocorresse. Neste momento em que a nação estava com o foco num terremoto terrível que havia acontecido. E em várias cidades e vários locais estavam ocorrendo treinamentos para socorro de terremoto, ocorre um terremoto. Então, obviamente, nós temos várias coisas. Uma é a teoria da conspiração, que nós sabemos que existe na Terra, sem dúvida. E que existem sistemas que podem e causam terremotos, que são vários sistemas. Mas vamos esquecer disso agora e vamos nos ater no ponto mais importante, que é por isso que a Cris chamou esse tema agora para vocês, pessoal. Olha lá, olho no olho. Olho no olho agora. Tudo que vocês fizerem nesta nova realidade, tudo está mais plástico nos tempos de agora em diante. A velocidade da manifestação, a nossa realidade física está se tornando menos densa, mais plástica, mais maleável. O que você pensa e sente é poderoso na tua vida. Assim se manifesta. É por isso que você tem que orar e espreitar o leão, né? Olhar o leão, estar alerta para o leão que espreita e ronda, como diz lá, né? Na Bíblia. Porque uma hora ele aparece, mas por quê? Porque o foco, você tem que estar em alerta. Porque você tem que estar alerta para com você mesmo, em primeiro lugar. Controlando os seus padrões e pensamentos, desviando o seu pensamento negativo, porque ocorre, pessoal, tem dias que você está mais cansado e você dormiu mal, e acontecem coisas, você é pego mais facilmente nesses dias, tanto pelos outros, como por você mesmo. Mas, geralmente, o que acontece é que você mesmo é que causa o dano em você mesmo, né?
Então, você vai criar padrões em sua mente que vão manifestar a sua realidade imediata ou na sequência que você criou por ressonância e reflexo. Igual a gente está falando dos portais no comecinho desse programa, né? Que você vai ver o que você for, a frequência dele. Agora imagine então uma nação inteira, neste momento de terra, se tornando maleável e totalmente mais conectada, através desses buracos de minhoca, a outras frequências de vibrações, onde tudo é possível. Tudo existe no mesmo lugar, como eu falei logo no começo dessa gravação. E as pessoas se conectam no drama. Então, porque em 23 de setembro vai acontecer, porque a Virgem vai dar a luz. Isso, Maria. A Virgem vai dar a luz com dor. Então, isso, Maria. Vamos falar um pouco disso. Você pode ficar um pouco mais no desperto para a gente falar um pouquinho disso? A gente vê hoje no Facebook, né? Tanta abobrinha, né? Para baixar o padrão vibratório da nossa humanidade. Sim, muita abobrinha, agora, como você falou. Eu já passei por tantos finais de mundo que não ocorreram e não vão ocorrer, porque eu penso que é uma minoria desperta que vai fazer a grande diferença, porque tem ressonância com a luz, com a verdade, com a ética. E parece que esses que trabalham para o lado escuro, né, para o lado negro da força, querem que ocorra um grande hecatombe no planeta Terra. Então, cada vez eles mudam a data de finais de mundo. Agora é dia 23 de setembro. Agora é 23 de setembro. O meu curso aí, Tecnologia do Som, do Instituto Frido. Vou estar lá, viu? Você vai estar lá, né, pessoal? Vou estar lá, eu vou ressoar junto com a Maria Pereira para que esse momento seja um momento melhor para todo mundo, porque é nisso que nós acreditamos, né, Maria? Nós vamos tocar o gongo junto lá, as tigelas isso aí, de cristal, sabe? Para criarmos uma harmonização positiva, porque o pessoal está falando tanta besteira, para não falar a palavra com M pontinho, que é o que eu tinha vontade de falar nesse momento. E estão usando, inclusive, as religiões abrâmicas aí para poder inverter o processo. Isso. Vamos deixar claro uma coisa aqui, Maria? Por causa da desinformação, maremotos, tsunamis, né? Por causa da desinformação e a falta de condição de compreender os mitos astroteológicos que foram inseridos nas Bíblias como um todo, né? E esses mitos simplesmente retratavam um conhecimento ancestral de outros povos, que não é dos que se intitularam donos dessas Bíblias, né? Povos anteriores a eles, que eram povos sábios, que tinham conhecimento dos ciclos da Terra, das fases de expansão e contração, que não quer dizer que se acaba uma fase, e sim que existem momentos de ajustes e que esses processos vão ser mais intensos ou menos intensos, de acordo com a maneira e o foco que você colocar a atenção, porque tu eres Deus, você é Deus, tu és Deus, né? E você pode, com o seu foco e atenção, intensificar ou simplesmente transformar isso em uma bênção. Então, se as pessoas, é por isso que foi marcado 23 de setembro, no Instituto Freedom, um momento de derramamento de luz, né? Numa data em que os senhores apocalípticos, porque tem trevas dentro de si mesmos, desejam fervorosamente que ocorra o drama para que eles se sintam reis sobre a terra, porque eles vão dizer, eu disse, eu previ. Eu acho interessante esses senhores do Apocalipse que ficam prevendo horrores, porque eles não são capazes de prever a boa ventura, né? É verdade, desculpa te cortar, Maria, mas assim, com perdão da palavra, é só tranqueira, né? É só tranqueira. A previsão, do meu ponto de vista, pode até ser uma forma de alerta à humanidade para que a gente mude o padrão de pensamento, sentimento e ação. Que nem houve aí alguns, Edgar Cayce, Nostradamus, mas assim, uma forma de alerta, não é que tem que ocorrer. Nós estamos probabilidade de ocorrer. Lógico. Que, voltando ao que eu disse no começo desse programa, tudo é possível porque tudo existe no mesmo lugar, apenas pertence a uma frequência diferente, você não vê porque você tem uma outra frequência, mas você pode passar a ver, desde que você se torne a mesma ressonância, e aí o reflexo ocorre. O que nós estamos falando para você,
Abre o olho. Aonde você está Sem dúvida. colocando a sua atenção? Por que você está prestando atenção em senhores do Apocalipse, pessoas negativas, que querem negatividade, ao invés de dar atenção então há outros que falam de positividade, de um mundo de era de ouro, de um momento de abundância, de paz para a terra, porque o teu foco e tuas atitudes, o teu verbo e tua ação Isso aí. não caminha nessa direção, porque assim será a tua terra, e não a terra dos outros, mas será a sua terra se você for verdadeiramente pertencente a essa terra. Então, a qual terra você pertence? Então, é um momento de escolha, né, Maria? Né? Eu digo assim, se você é o Senhor do Apocalipse, então fica longe do meu caminho. Porque Sem a dúvida. minha terra, a terra da Cris, é uma terra de boa-aventurança. De beleza, bondade, de fraternismo. Eu desejo que acabe esse mundo da miséria, sabe? Da guerra, da ignorância, porque é a ignorância que faz acontecer tudo isso. É a nossa ignorância que a gente compactua com esse pessoal negativo. Está na hora das pessoas despertarem o seu máximo melhor possível e realmente fazer desse mundo interior melhor para si e para todo mundo. Porque o planeta Terra é um paraíso. Isso. É um verdadeiro paraíso. Ele é maravilhoso. Nós temos todas as diversidades. Isso. Então, vamos, sim, todos juntos, mudar esse foco, pessoal. Vamos que acabe todo esse mundo negativo e que venha um mundo de paz, de amor, de alegria, de fraternismo para todos nós, né, Maria? Transformemos a polaridade negativa em polaridade positiva, que é para isso que nós estamos aqui, para aprender a desenvolver. Harmonizar significa transmutar. Então, nós temos que transmutar. Mas, afinal de contas, quem é você? Aquilo que você quer fazer com a sua vida. Aí as pessoas estão falando agora, não, mas eu quero isso. Aí você joga uma coisa de palavras negativas ou uma coisa que vai acontecer, diz assim, né, alguma coisa que aconteceu, você joga assim na cara deles, eles, se a pessoa coloca atenção na negatividade, na hora, chama atenção para ela é aquilo ainda, né? Então, se você coloca a sua atenção quando alguém fala que vai ocorrer um evento maravilhoso, onde nós vamos canalizar a luz, e as pessoas falam, eu vou ver, se dá para ir. A pessoa só está flertando com a iluminação. Ela não está séria, não está realmente namorando a sério. É verdade. Maria, despertar, né, é um movimento interno, né? Não é uma explosão, assim, de repente, que de repente despertei. É uma busca interna, é um contato com o teu self. Então, gente, a gente precisa estar em contato conosco, desejando que o máximo melhor ocorra conosco, para que aí a gente também possa mudar todo esse panorama. Depende de nós. As pessoas me perguntam, vai acontecer guerra? No meu mundo, no meu planeta não tem guerra. Isso é. Tem animais soltos, livres. Eu convivo com leões, com gatos, com feras, que não são feras, são todos mansos comigo. Isso. Então, é esse mundo de bondade, beleza, fraternismo e muito amor no coração que a gente tem que estar aqui agora conectado. Desligue as notícias ruins. Não curtam notícias ruins, nem olhe no Facebook para as coisas ruins. Nós podemos, juntos nós podemos mais, Maria. E eu convido você aí, né? Sinergia quântica. Nós falamos de sinergia quântica, que é o que a gente faz quando está junto. 1 mais 1 é 3, 4 ou 5, né? E nesse dia 23 agora, de setembro, sábado, Instituto Freedom, faltam pouquinhas vagas, porque na verdade acho que só dá mais umas 5 pessoas, mais ou menos, para completar o número, porque nós vamos fazer um trabalho ali que vai precisar deitar no chão, nós vamos fazer meditação através de tigelas de cristal, gongo tibetano, no final da tarde, né? Eu vou dar toda a parte teórica durante o dia. Nas 2 últimas horas do curso, nós vamos tirar as cadeiras do ambiente, vai ser um trabalho de som, né? Vamos todos entrar na frequência 528, Maria. Isso, frequência do amor, Hertz. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Maria, bom, eu estarei junto com você nesse dia. Maravilha. E agradeço imensamente todo esse esclarecimento que você vem dando, né, para nós, porque eu acho que a maior forma de amor à humanidade é compartilhar conhecimento. Porque o conhecimento
Conhecimento é libertador. Libertador. Por isso que está dizendo lá, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É simples assim, né? Perfeito. Bom, pessoal, Maria, uma honra estar contigo. Sábado estaremos juntos e convido vocês a estarem conosco lá no Método de Integração, né? Que é aqui pertinho, na Vila Mariana. Entra lá, faz a sua sua inscrição, vai ser bem legal estarmos todos juntos nesse momento, porque nós queremos e nós vamos mudar o mundo juntos. E eu queria falar mais uma coisa: terremotos, maremotos, tufões, isso faz parte do planeta Terra desde que o planeta existe, sempre existiu. Então, é cíclico, né, Maria? Então as pessoas usam, falei que aconteceu aconteceu um tufão. Essa época de tufão lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que mora na Flórida. É uma época de tufão, de furacão. Então, pessoal, quem mora muito perto da praia realmente tem que ficar afastado. É simples assim. Vamos usar nosso racional, né, nosso mental aí, para que a gente não veja as coisas com tanta, sabe, olha, estão querendo acabar comigo. Não, é você que se coloca para cima ou para baixo. Você decide. Né, Maria? Falta informação. O pessoal tem memória curta ou não tem informação. Daí que vê o pontual, vê o agora e não compara a história. Sem comparar histórico, você não sabe raciocinar. Então você cai preso na informação de agora, nos que estão manipulando e fica aí, né? Morrendo de medo, mandando mensagem para Maria Pereda, dizendo o mundo também, vai acabar, a Cris também, né? Inclusive, recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu não vou citar o nome para não ficar desagradável, e ela dizia que o arcanjo Rafael tinha mandado uma mensagem sobre o mundo e cataclisma. Aí eu disse para ela o seguinte, pessoal, já que ele é o arcanjo Rafael, por que ele não veio ajudar a resolver o problema ao invés de mandar mensagem negativa? Porque, sabe, as pessoas usam até argumentos de poder falando em nome de fulano, beltrano, ciclano, porque no fundo não tem arcanjo, não tem... Esses seres são divinos, tudo que eles vêm fazer é compartilhar amor, né, através da sua energética aí conosco. Isso é coisa da pessoa mesmo, do lado dark side da pessoa. Isso, sempre ela que interpreta assim. Né? Então, não consegue ver o lado bacana da coisa, né? Exato. Eu acho que nem consegue acessar um ser dessa magnitude, né, Maria? Porque não, um ser dessa magnitude vai trazer solução, não vai trazer mais problema. É esse o meu ponto de vista. Vai dar outro tipo de mensagem, não esse. Com certeza. Maria, gratidão. Pessoal, dia 23 do mundo, construindo junto esse mundo de fraternismo que todos nós queremos, que todos nós almejamos. Eu conto com você para que a gente mude essa frequência para muito melhor. Nós somos filhos da luz. E esse é o nosso papel aqui. Trazer luz, conhecimento e liberação e vitória, né, na nossa jornada individual nesse mundo das formas. É o meu desejo para todos vocês aí. Gratidão, minha amiga. Eu que agradeço. Até o próximo. Desperta sábado lá, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal. Maria C. Peredo e Cron TV aí no YouTube. Vai ser uma honra estar com vocês também lá no canal. Tchau, pessoal. Tchau.